Beleza, então pessoal, mais um vídeo aqui no canal Projeto Root. Sejam bem-vindos, ao canal Projeto Root, para quem não conhece. E eu sou o Diego Costa, sou o administrador e criador do canal. E hoje eu vou ponderar a respeito de algumas dúvidas em relação a máquinas virtuais, tá pessoal? Então eu vou falar um pouquinho sobre como que eu uso as máquinas virtuais e uma alternativa para quem quer testar alguma distribuição e não sabe instalar ou tem dificuldade de instalar. Existem algumas alternativas para se fazer teste em algumas distribuições Linux. E eu vou mostrar agora aqui para vocês. O propósito desse vídeo é comentar o meu ponto de vista em relação a como eu utilizo as máquinas virtuais. E isso vem justamente porque eu bato tanto contra a tecnologia Docker em alguns momentos. Não estou dizendo que o Docker é ruim, mas muitos levantam a bandeira do Docker em relação a coisas que, se uma pessoa que tem conhecimento em administração de sistemas, ela consegue tratar algumas questões em relação ao sistema operacional, tá? Então o propósito desse vídeo é mostrar para vocês uma alternativa aí, quem sabe, para fazer algum laboratório, fazer testes. Primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês meu VirtualBox. Tenho aqui algumas guias, tá? Alguns grupos, na verdade eu não vou entrar em detalhes em todos. Então se vocês notarem aqui no meu VirtualBox, tá? Eu vou mostrar para vocês o VirtualBox. Eu tenho aqui os meus templates. Tá? Então, uma das coisas que eu aprendi no decorrer da administração de sistemas Linux, do meu trabalho, é que lidar com templates, sejam eles de sistemas operacionais, sejam eles de aplicações, é uma boa solução. Por quê? Porque se tu precisa desenvolver, se tu precisa levantar uma estrutura rápida, tu consegue. Tá? Então, quando tu for para uma empresa, ou podes fazer um laboratório baseando-se em templates. Tá? Isso vai muito de cada pessoa, mas esse é o modo que eu trabalho. E eu acho que é uma boa solução. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui um grupo templates, e dentro desse grupo aqui, eu tenho template para o Debian 10. Aqui é um outro Debian 10 que eu fiz algum teste, não removi de template. Um CentOS base 7, aqui é o CentOS 7 base. Tá, seria template também. O Ubuntu Server base também template. E o CentOS 8 base também seria um template. Por quê? O que eu faço? Eu baixo a ISO de instalação do sistema operacional. Por exemplo, recentemente saiu o CentOS 8. O que eu fiz? Eu baixei a ISO de instalação do CentOS 8. Fiz uma instalação dele numa máquina genérica. E a partir dela, tá, eu paro ela depois de eu instalada. Eu instalei a distribuição. Configurei o usuário apenas, tá? O usuário com senha, a senha de root. Fiz uma atualização com o Yum, lá no CentOS no caso. E depois que ela foi instalada e atualizada, eu desligo ela e ela fica em estado de template, ou seja, eu mantenho uma cópia sem alterar ela. Se eu quiser fazer um laboratório com CentOS 8 agora, eu venho aqui no botão direito e clono esta máquina. E aí eu troco o nome dela, sei lá, vamos supor que eu vá instalar, vamos supor um firewall, vou botar aqui direitinho aqui, ó, firewall em CentOS 8. Tá, claro que eu tiro aqui o base e clono ela, tá? Eu posso até inclusive gerar novos endereços MACs para que eu não tenha o mesmo endereçamento IP nessa máquina, e vou clicar em próximo aqui e um clone completo vai ser criado. Tá? No momento que eu criar esse clone, ó, ele vai levar alguns segundos para gerar esse clone, talvez leve até 1 minutinho ou 2, dependendo do jeito que foi instalado essa máquina. Ele faz esse clone para que eu possa utilizar essa máquina que foi clonada do template de CentOS 8 com o recurso que eu quero utilizar. Então este é o modo que eu utilizo para ter a distribuição que eu quero como template. Seja para CentOS, Ubuntu, Debian, enfim, qualquer distribuição eu trabalho nesse formato. Isso me auxilia muito na hora de criar um laboratório. Por exemplo, eu quero criar um laboratório de Debian 10 agora. Eu clono o template do Debian 10 e já saio com ele atualizado. Tá? Existem duas questões. A primeira questão é, bom, mas eu tenho um template e de tempos em tempos eu tenho que manter ele atualizado. Senão, ele vai ficar desatualizado.
tá? Então eu tenho que ligar essa máquina e simplesmente rodar uma atualização. No momento que eu rodo a atualização, vou lá, ou se for um Debian, eu vou rodar um apt-get install, update, upgrade, dist upgrade, vou fazer a atualização do sistema normalmente, vou desligar essa máquina. E aí, próximo laboratório que eu fizer, eu vou clonar ela já atualizada. Não preciso perder todo aquele tempo de selecionar a ISO, fazer a instalação da nova máquina, enfim, tá? Isso feito, ó, acabou de clonar aqui o meu CentOS 8, eu retiro ele deste grupo. Sei lá, vou criar aqui, vou trazer ele para baixo aqui, ó, tá? Vou botar ele embaixo do GitLab, que foi um vídeo que eu lancei recentemente. Bom, posso até minimizar aqui esse grupo, já não está mais no grupo de template o Firewall CentOS, tá? O que acontece? Eu posso criar um grupo, tá? Eu posso criar um grupo para ela, eu posso botão direito aqui, criar um grupo e chamar esse grupo aqui de Firewall. Então eu posso renomear esse grupo, ó, chamar ele de grupo de Firewall. Beleza. Quem é que está lá dentro? Só o CentOS. O GitLab aqui não está, ó, ele fica porque ele não está em grupo nenhum. Agora eu tenho um novo grupo chamado grupo de Firewall com o CentOS 8 instalado ali, tá? Então eu clonei, ela não está mais no template, ele está agora dentro do grupo de Firewall. Como que eu posso visualizar se realmente está lá dentro? Bom, eu tenho a pasta onde estão as minhas máquinas virtuais, tá? Então aqui dentro vão ficar todas as pastinhas que eu criei. Se vocês notarem, eu tenho aqui grupo de Firewall que foi criado, ó, e está aqui o Firewall CentOS 8. Então ele está aqui dentro, mostrando que tem sim uma máquina virtual chamada Firewall CentOS. Notem que inclusive até o nome da máquina ele é alterado, tá? No momento que eu for lá e startar essa máquina, eu estou com um sistema novo já sendo utilizado. Então dessa maneira é o modo que eu trato a minha infraestrutura. Eu prefiro tratar dessa maneira do que ter que instalar um sistema novo toda vez que eu vou fazer algum teste, algum laboratório. Tá? Então, por que eu estou informando isso? Porque eu vou mostrar uma ferramenta para auxiliar vocês em caso de não conseguir lidar com templates, tá? Ou se quiser fazer templates a partir dela. Template não quer dizer que é uma ferramenta que vai gerar um template. Tu, como administrador daquela infraestrutura, como um estudante ou como profissional da área, tu vai ter que ter mentalmente uma forma de tu te organizar. E a forma que eu, Diego Costa, me organizo em relação a sistemas operacionais é com templates de sistemas operacionais. Eu vou desligar essa máquina porque ela não vai ser utilizada, eu apenas clonei para vocês terem ciência que é possível fazer um clone dela. Claro que eu tenho que colocar configurações de hostname, do IP, tem que configurar, toda a máquina tem que ser configurada. Eu apenas fiz um template para que eu possa, assim, ter uma máquina no estado inicial de uma instalação limpa. Então por isso que é importante não instalar nenhum tipo de ferramenta no template. Instalou o sistema operacional, botou usuário e senha lá, cadastrou usuário e senha no sistema, trocou a senha de root, faça uma atualização, desligue a máquina e gere um template. Essa é a forma que eu acredito ser mais para tratar os ecossistemas, né, de uma maneira mais profissional. Então tu mantém sempre grupos de templates com sistemas operacionais limpos e assim tu consegue fazer com mais agilidade, né, já que se fala tanto na linha DevOps, enfim, não considero isso um DevOps, mas sim a questão de agilidade na hora de levantar um ambiente para testes ou enfim, para o que for ser utilizado. Tá? Uma outra informação, mas eu posso trabalhar com templates em outros sistemas, no VMware? Sim, pode sim. O template não é uma ferramenta exclusiva do VirtualBox. O template, na verdade, é uma, digamos que uma técnica de tu administrar o teu sistema operacional de uma maneira mais eficiente, tá? Porque se tu parar para pensar, toda vez que tu for instalar um servidor, tu vai ter que ter um sistema base, seja ele Debian, CentOS, Ubuntu, o que for, tu vai ter que ter um sistema base. Então por que não lidar isso já previamente? Saiu um novo Debian, vamos supor que hoje nós estamos no Debian 10, amanhã sai um Debian 11. Baixa a ISO amanhã, que vai sair amanhã, já instala ela no servidor ou no VirtualBox e já gera um template desta instalação.
No momento que tu for utilizar, preciso instalar um novo servidor com Debian 11. Bom, já tenho aqui o template já, só faço um clone, faço as modificações necessárias e eu já tenho um sistema funcional. Tá? Porque o pessoal do Docker lá gosta de dizer que consegue levantar infraestrutura em segundos. Aqui, se tu souber administrar bem, tu também consegue fazer em segundos. Então, vá da administração de cada um. Outra informação aqui, deixa eu botar aqui, ó. Aqui é a wiki do Projeto Root, vocês já estão acostumados, né? Sempre tem as informações mais atualizadas dentro da wiki. Mas vejam as descrições dos vídeos, sempre vejam as descrições do vídeo no canal Projeto Root. Lá tem as informações necessárias para vocês utilizarem todo o nosso laboratório. Tá? Sempre vai ter informações ali que vão ter links para a wiki, links para arquivo em download, enfim, leiam sempre, clica ali, ler toda a descrição, tá? Ler mais ali, tá? Aqui eu tenho um Proxmox também na minha infraestrutura, onde eu tenho algumas máquinas virtuais aqui, e se vocês notarem, tá? Eu deixo reservado aqui para o mesmo cenário. Olha só, eu tenho aqui o meu ID dentro do Proxmox chamado Template CentOS 8, ó, 102, o ID dele é o 102, e esse aqui é o template do CentOS 8. Se eu quiser uma nova máquina virtual com o CentOS 8, eu vou clicar com o botão direito e vou clonar. Tá? Deixa eu aumentar aqui porque eu acho que ficou pequeno aí, mas ó, para vocês terem uma ideia, eu vou clicar com o botão direito e vou clonar. Tá? No momento que eu clono, aí sim, eu boto o ID dela, o nome para ela, enfim, clono ela de modo completo, tá? Full clone, e vou startar essa máquina com o CentOS 8 já instalado. Então, dessa maneira, tá? Só para entrar na questão do vídeo mesmo, tá? Por que eu opto sempre em usar template? É digamos, uma técnica que eu uso, que eu aconselho a utilizarem, que vai facilitar muito na hora de administrar sistemas operacionais. Então eu mostrei aqui para o Proxmox, que é o virtualizador que eu utilizo, mas vocês podem utilizar no virtualizador que vocês quiserem. Se vocês usarem o VMware, pode fazer template. Eu uso o Zen. Outro qualquer virtualizador, o Hyper-V da Microsoft, vocês podem fazer templates. O uso de templates é sim uma boa prática no que diz respeito não só à segurança da informação, mas também no âmbito da administração de sistemas operacionais. Tá? Então eu estou passando esse overview para vocês, passando essa visão, porque muitas pessoas se preocupam em instalar o sistema operacional e aí depois, se precisa de um novo servidor, tem que instalar de novo e aí instalar de novo. Então tu consegue diminuir horrores de tempo quando tu utiliza uma administração de sistemas operacionais baseada em templates. Tá? Eu sei que estou me fazendo repetitivo, mas é importante salientar o porquê que eu opto em utilizar por templates. Eu acredito que eu não sou o único não, tem muita gente que trabalha com template, mas tem pessoas que não conhecem e não se deram de conta que o processo é repetitivo, né? Tem que instalar o Debian, instala o Debian. Tem que instalar o Debian para Samba, instala o Debian. Tem que instalar o Debian para Fire, instala o Debian. Então, se tu tem um template, né, tu já tem o sistema base instalado, então tu vai economizar alguns minutos ali. Porque a parte mais demorada da instalação de um servidor é justamente o sistema operacional. Porque tem que instalar todo o kernel, todos os aplicativos, fazer a atualização, configurar o hostname, configurar a IP, tudo isso daí leva tempo. Então se tu conseguir reduzir esse tempo, mesmo que seja pouco, tu já consegue estar na frente de muitas outras pessoas. Tá? Não que seja uma corrida, mas já que está se falando em ambientes ágeis, por que não trabalhar com o template? Tá, pessoal? Já que eu estou falando em template, mostrei toda a infraestrutura para vocês, por que eu utilizo. Algumas pessoas, né, eu já tive comentários em vídeos, já me perguntaram pessoalmente se existe uma maneira de eu testar um sistema operacional sem precisar baixar a ISO de instalação. Basicamente, a pessoa quer ter, né, uma amostra grátis do sistema operacional. Bom, tem diversas maneiras. A maneira que pode vir à cabeça de uma pessoa é assistir vídeos no YouTube, vendo se aquela distribuição tem vídeos no YouTube, procurando a documentação, vendo os screenshots do sistema. Enfim, tem diversas maneiras de tu experimentar uma distribuição. Experimentar não necessariamente a utilização, mas daqui a pouco o cara quer ver lá se... eu quero ver como é que é o desktop de tal distribuição. Eu quero ver o que essa distribuição me oferece.
Então tu vai ver a documentação dela, tu vai ver screenshots dela, tu vai ver vídeos de alguém falando sobre ela, tu vai te cercar de informações daquela distribuição. Outra maneira também é tu utilizar o que? Templates de máquinas virtuais. Existem sites que disponibilizam em formato de templates as máquinas virtuais, e é esse o motivo do qual eu comecei a falar de template para chegar num desses sites, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu minimizar aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês um desses sites, é osboxes.org. Tá? É um sitezinho bem interessante, tá? Ele tem diversas imagens já pré-instaladas, prontas para serem utilizadas tanto no VirtualBox quanto no VMware, tá? Então, se você quer utilizar uma distribuição para testar, para saber como é que ela é, para interagir com o sistema operacional, você pode utilizar esse site aqui e baixar a distribuição que for necessária. Fazer um overview geral aqui sobre o site. Ele é um site bem simples, tá? Não tem nada de muito interessante nele, apenas algumas informações sobre VirtualBox e VMware, algumas postagens sobre os sistemas operacionais que foram lançados recentemente. Mas se vocês virem aqui, ó, tem VM Images aqui, ó, tá? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês, porque eu tenho costume de mostrar para vocês, mas aí eu vejo depois no vídeo que ficou pequeno. VM Images aqui, ó. Então eu tenho para VirtualBox Images aqui, ó, e VMware Images. E eu tenho aqui screenshots, ó, como eu comentei com vocês. Existem várias maneiras de tu experimentar uma distribuição. Vamos clicar aqui em screenshots para abrir uma nova aba. Vamos dar uma olhada nessas screenshots que tiverem aqui, ó. Vamos ver. Então nós temos aqui, por exemplo, o famoso Debian, ó. Então ele já mostra aqui um screenshot da área de trabalho do Debian já instalado. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Ó, esse daqui também é bem familiar, o Ubuntu. Ó, o Ubuntu está aqui. Tem algumas propagandas aqui, vocês podem remover, tá? Eu não tô com o meu Pi-hole aqui nessa rede, por isso que ele está mostrando essas propagandas. Como eu estava falando, aqui tem o Ubuntu, também bem familiar. Nós temos aqui um outro sistema, ó, Pinguim OS. Esse aqui é uma distribuição, ó, tem um desktop bem bacana, tá? Pelo jeito já é o GNOME 3, tá? Tá com o menuzinho lá em cima. Enfim, aqui é um screenshot mesmo, você não tem como interagir com o sistema, pelo menos você tem como ver a cara do sistema. Isso já é interessante, né? Bom, pelo menos eu já sei qual é a cara do Linux que eu quero instalar, ou que eu quero testar. Aqui eu tenho outro, ó, Backbox Linux, ó. Então tá aqui também, ó. Então parece ser bem interessante, né? Bem bacana aqui o desktop, simplista, tá? Os ícones bem simples. Aqui o famoso Linux Mint, ó. Então aqui tá, o Linux Mint é até a versão mais antiga, se eu não me engano essa aqui é a versão 16, ó. 6 ou 17, mas tudo bem, já tem aqui. Chromium OS, ó. Aí aqui, ó, o sistema operacional do Google aí, ó. O Chromium OS. Tá aqui a carinha dele, ó. Aqui temos o Ubuntu Mate, ó. Também bem simplista. Ó, aqui é a distribuição Gentoo Linux, então quem quiser instalar o Gentoo Linux tá aqui. Bom, eu tô mostrando todos aqui, mas vocês podem ver um por um aqui. Tá, tem diversos aqui. Acredito que só ver a imagem, né, o screenshot do desktop não vai ser tão atrativo. O interessante é vocês testarem de fato a distribuição. Então aqui é só para vocês terem a amostra grátis. Ó, qual é a cara do Linux que eu vou instalar agora, ou que eu quero instalar. Então aqui ele mostra a cara. Se vocês quiserem fazer download, ó, clicando em VM Images, aqui no meu caso eu tenho VirtualBox instalado. Quem tiver o VMware vai utilizar essa opção, mas no meu caso aqui é o VirtualBox que eu quero, né? Eu tenho VirtualBox. Então aqui eu tenho uma explicação aqui das VDIs que são distribuídas dentro do OS Boxes. Aqui ele comenta em relação os formatos, que é 32 bits, 64 bits a arquitetura, e as credenciais e usernames vocês vão encontrar dentro da FAQ ali, tá? Agora eu já mostro para vocês. Bom, beleza. Ok, aqui eu tenho as distribuições, ó, Download VDI Images for VirtualBox. O site tem alguns probleminhas, tá? De experiência de usuário, mas entendam que aqui eu estou dentro da categoria VDI Images for VirtualBox. Vamos supor, se eu quisesse testar o Android, ó, x86, eu clico aqui e ele vai me baixar aqui o VDI desta distribuição. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, VDI, ele vai abrir o Android, ele vai abrir a categoria ali, né, e vai informar sobre o Android x86, vai comentar sobre o sistema operacional, o kernel, algumas
configurações do sistema, e logo abaixo eu tenho aqui, ó, VirtualBox, VMware e Info. Então se eu quiser baixar para o VirtualBox, ele já vem selecionado no VirtualBox, e eu escolho se eu quero 32 bits ou 64 bits. E é só clicar aqui em Download, ele vai redirecionar para o Download, e eu vou fazer o download então deste arquivo aqui, VDI, tá? Ó, VDI. Então, lembrando, eu estou baixando Virtual Disk Image, tá? Eu não estou baixando a máquina virtual, eu estou baixando um HD da máquina, tá? Então imaginem que é o HD virtual da máquina que eu estou baixando, tá? Então não é uma máquina virtual. Agora eu já vou mostrar como utilizar essa máquina virtual. Então eu tenho a opção 32 bits, 64 bits. Aí eu vou escolher aqui, ó, aqui está o tamanho, beleza. Tá, e quais os usuários? Bom, aí eu tenho aqui o Info. Dentro de Info, ele vai dizer as informações da imagem. No caso do Android, ele não tem usuário e senha, tá? Então aqui ele tem algumas informações relacionadas ao Android. Agora, se eu selecionar nas categorias aqui de sistema operacional um Linux, vamos voltar ali e vamos escolher aqui esse Backbox aqui, ó. Vamos lá, Backbox. Ele vai abrir a página do Backbox e vai informar o que é, ó. Backbox é um Linux baseado em Ubuntu para testes de penetração e segurança, tá? Então tem um desktop aqui baseado no XFCE, parece ser bem leve. Então, ó, aqui ele está comentando quais as ferramentas que vem dentro do Backbox. Então são mais de 70 que ele vai mostrar algumas, tá? Então é bem interessante. Ele seria equivalente ao Kali Linux, então pelo que eu estou entendendo aqui, ó, eu não testei essa distribuição, talvez tenha algumas ferramentas a mais ou a menos, mas isso aí é interessante para a gente ter a ideia do que ele traz aqui, ó, tá? Ele vai dizer as ferramentas que compõem as distribuições. E aqui está Backbox 6, ó. Então eu tenho para VirtualBox, VMware e eu tenho Info, tá? Então notem que por mais que eu escolha lá na opção lá que eu quero VirtualBox, ele me dá a opção dentro do site aqui, ó, para selecionar VMware se eu quiser trocar. Mas no meu caso aqui é VirtualBox, eu quero testar a 64 bits, eu vou clicar aqui em Download. Ele vai me redirecionar então para o site do SearchForge para fazer o download desta imagem, tá? E eu vou fazer esse download, ó. Então vamos aguardar. Ele vai pedir aqui, ó, para abrir. Eu vou salvar esse arquivo e vou clicar em OK, tá? Ele vai ficar fazendo o download ali para mim. Quando ele terminar, eu posso extrair essa imagem. Notem que eu posso vir aqui, posso fechar essa aba já. E se eu clicar aqui em Info, ele vai me dar aqui, ó, as informações: username, osboxes e password osbox.org. Então tomem nota do usuário e senha do OSBox ali, tá? Então a máquina virtual ela foi instalada pela equipe do OSBox. Logo eles criaram um usuário chamado OSBox com a senha osboxes.org. Então, para que eu tenha acesso a desktop ou shell, eu vou precisar utilizar essas credenciais aqui, tá? Então é claro que eu posteriormente eu posso alterar essa senha, criar um novo usuário, enfim, tá? Mas inicialmente eu vou ter que usar esse usuário aqui e essa senha aqui. Feito isso, o que eu preciso fazer agora de fato para testar a minha imagem? Então tá, agora posso minimizar aqui esse site, eu não vou mais utilizar ele. Eu vou utilizar aqui, ó. Quando eu fizer o download, tá? Eu já tinha feito o download, já deixei salvo aqui, tá? Quando eu fizer o download, ele vai salvar um arquivo. Nesse caso, ele ficou com o nome de 6_64.7zip. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em extrair aqui. E ele vai fazer a extração, né? Ele vai extrair o arquivo dentro de uma pasta chamada 64-bit. Ele está fazendo ali o procedimento, vai demorar alguns segundos. Assim que ele terminar, eu retorno aqui para vocês. Depois que ele terminou, eu posso renomear essa pasta aqui, ó. Eu vou renomear ela, tá? Eu vou renomear ela para Backbox, tá? Como eu já fiz esse procedimento, eu só vou apagar essa aqui, ó. Não tem problema, eu só vou excluir ela aqui porque eu já fiz esse procedimento. Eu renomeei a pasta só para que eu entenda e saiba qual é o nome, não ficar com 6_64, né, ou 64. Então tá aqui, ó, Backbox tá aqui dentro. E aqui dentro tá o arquivo, ó, Backbox 6 64-bit.vdi. Bom, até aí tudo bem. E agora como utilizar esta máquina aqui? Ela tá o VDI aqui. Eu vou ter que ir lá no meu VirtualBox,
vou dentro do meu grupo de OS Box que tem aqui dentro, ó, eu já tenho até uma máquina aqui dentro, Gentoo, que eu testei, e eu vou criar uma nova máquina, tá? Nesse caso aqui eu só vou selecionar aqui para ele criar dentro do grupo OS Box. Ah, mas eu não tenho o grupo OS Box, beleza. Faça primeiro aqui o procedimento, ó, vamos imaginar que eu não tenho o grupo OS Box, então já para simplificar para vocês. Então eu vou clicar aqui em novo, eu vou criar uma nova máquina, e o nome dela vai ser Backbox. Vou botar aqui, ó, underline 6, underline 64, tá? Esse aqui vai ser o nome dela. Então, o nome da minha máquina vai ser esse aqui. Ela é do tipo que? Linux, né, gente? Então, qual é o tipo de Linux? Ela é baseada no Ubuntu. Então, eu posso selecionar aqui Ubuntu 64, ok? Ubuntu 64. Próximo, quantos megas de memória RAM eu vou dar para ela? Bom, vamos dizer que eu vou usar 2 GB de memória RAM, 2048. Bom, a criação de máquina normal, tá? Criar um novo disco, aqui que é interessante, ó. Eu não vou acrescentar um disco rígido aqui, tá? E vocês vão entender o porquê. Eu posso não acrescentar um disco ou utilizar um disco existente, tá? Mas eu não vou acrescentar um disco agora. Então, não acrescentar disco virtual, continuar. Ele está dizendo que eu vou criar uma máquina virtual sem disco, não tem problema. Continuar, e ele criou a máquina aqui. Beleza. Agora que eu tenho a máquina sem disco, tá? Ele criou dentro do OS Box porque estava selecionado, tá? Mas ele teria criado aqui embaixo, ó, tá? Fora do grupo. O que eu posso fazer com ela, tá? Bom, eu vou em configurações, eu tenho armazenamento, e vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, controladora IDE e controladora SATA. Os dois estão vazios, ó, não tem nada aqui. Então eu vou acrescentar um novo disco aqui, ó. Eu posso clicar aqui no mais, acrescentar uma nova conexão de armazenamento, um disco rígido, e agora eu tenho que atachar esse meu disco. Bom, mas eu não tenho, não sei cadê o meu VDI, tá? Eu não quero desperdiçar esse arquivo aqui. Então eu vou copiar esse arquivo para manter, lembrando do template, é quase isso que eu estou fazendo aqui, ó. Então eu vou clicar com o botão direito, vou copiar e vou colar ele dentro da onde? Aqui, ó, backbox, underline 6, underline 64. Vou colar ele aqui dentro. Vai colar, vai levar alguns minutos, tá? Porque são 8 GB, o arquivo VDI já extraído, então ele vai levar alguns minutinhos para fazer essa cópia. Vai depender muito da tua infraestrutura, da tua máquina, enfim. No meu caso aqui vai levar cerca de 1 minuto para terminar. Beleza, então agora que ele terminou de fazer a cópia, tá? Eu vou voltar aqui na minha estrutura de diretórios e eu vou até colocar aqui um nome para que eu não utilize incorretamente. Eu vou chamar isso aqui de backup underline backbox, tá? Por quê? Porque eu não quero mais utilizar esse arquivo aqui, eu quero manter uma cópia dele. Se posteriormente eu precisar criar uma nova máquina virtual, eu tenho aqui o arquivo já salvo como backup, tá? O meu HD virtual VDI, ele vai estar íntegro, não vai ter sido alterado. Enquanto isso eu tenho uma cópia dele aqui dentro da pasta do backbox 6, underline 64, que vai ser a máquina virtual que nós vamos levantar. Tá? Então ele está ali dentro, não tem problema que o nome dele está diferente da máquina, tá? Não tem problema algum. Por quê? Tá? Deixa eu minimizar aqui. Voltando aqui no meu VirtualBox, eu vou utilizar então agora esse acrescentar para acrescentar esse disco, esse VDI. Vamos clicar com o botão do mouse em acrescentar e vamos escolher a pasta, ó. Se vocês notarem, ele já até me direcionou para a pasta correta, tá? Vamos lá, backbox, e aqui dentro tem um arquivo chamado backbox espaço 6 64bit.vdi. Eu vou clicar em abrir. Notem que ele vai atachar aqui, ele vai ficar aqui dentro desse attached. Eu tenho aqui os que estão atachados e logo abaixo eu tenho os que não estão atachados. E olhem quem está selecionado primeiro. Aqui, ó, backbox 6. Então eu vou atachar, eu vou conectar. Digamos, imagine que se eu tivesse com o HD na minha mão, né, se eu tivesse com o disco fisicamente na minha mão, eu estaria agora com ele na mão, conectando os cabos no meu computador, no meu equipamento. Então por isso que o termo atachar é conectar. Eu vou inserir na minha máquina virtual este disco aqui. Então eu vou clicar aqui e vou clicar em escolher. Nesse momento notem que ele já atachou, ele já adicionou na controladora SATA o meu VDI, tá? Então isso faz com que a minha máquina agora tenha uma unidade, né? Uma unidade física, digamos assim, né? Mesmo que virtualizada, tá? Eu tenho um HD virtualizado aqui.
tá? Então lembrando que o VDI é Virtual Disk Image, tá? É assim que o VirtualBox trata. Já no VMware ele tem outra nomenclatura, mas a lógica é a mesma, tá? Vai ter um arquivinho, se eu não me engano é VMDK, e aí você vai utilizar esse arquivinho VMDK para colocar na imagem, né? Colocar no sistema operacional. Fora isso, a configuração padrão da máquina aqui não tem problema algum. Se eu quiser mudar algumas opções, enfim, de resto eu não preciso mudar nada, só preciso clicar em OK, ele vai salvar essas configurações e agora eu já consigo startar essa máquina. Ó, vamos startar ela e agora vou trocar aqui para o modo escalonado e vou maximizar ela na tela. Ó, ele já está agora carregando o meu sistema operacional. Então vejam que eu tenho agora um sistema operacional que eu baixei lá do site OS Boxes e já com a distribuição instalada, tá? Então eu não preciso fazer o procedimento de instalação, tá? É claro, se eu gostar da distribuição, se eu quiser instalar propriamente a distribuição, eu posso baixar do site oficial a ISO e fazer o procedimento de instalação. Isso aqui é uma maneira de testar antes de colocar em produção. Então lembrando, eu tenho o usuário OS Boxes e eu tenho aquela senha que nós temos que usar, osboxes.org. Vamos ver. Nesse momento então ele está carregando o sistema operacional já instalado. Então notem que ele já vai vir até com a rede, ó. Ele já tem a rede aqui instalada, tá? Eu posso até verificar minhas conexões. Ó, ele deve estar em NAT porque eu não alterei, tá? As configurações da minha rede. Ó, tá em NAT, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Vou fechar aqui o update, tá? Agora eu posso utilizar esta distribuição. Mas vamos supor que eu queira agora, eu vou entrar aqui no terminal. Ó, já vejo aqui que eu tô com o usuário OS Boxes. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar sudo su- para entrar na conta do root. Ele vai pedir a senha e a senha é osboxes.org. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Como a distribuição não foi instalada por mim, né, ou por você, eu recomendo a alteração da senha. Então, passwd, tá? Para trocar a senha de root. Passwd, qual é a nova senha de root? Ah, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É claro que vocês vão trocar para um password muito mais seguro, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo aqui. Por que eu recomendo trocar senha? Por alguns motivos. Questões de segurança e questão de vocês conseguir ter acesso rápido a essa distribuição, tá? Se você esquecer que a senha é osboxes.org, vocês não vão ter acesso a ela. Agora, eu vou trocar a senha do meu usuário OS Box também. Então, OS Boxes, eu vou trocar a senha. Qual é a nova senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, troquei a senha dos dois usuários. Então, após fazer a alteração da senha, notem que o próprio sistema operacional já está me dando informação de atualização de software. Ó. Então ele está dizendo que precisa instalar, ó, 689 MB aqui de atualização. Eu posso acompanhar o que ele vai fazer de atualização. Ó. Então já tem bastante coisa para ele fazer a atualização do sistema. Então eu posso atualizar mais tarde, ó, né? Me lembre-me mais tarde, e posso sair utilizando a distribuição. Ó. Tá? Então eu tenho aqui algumas funcionalidades como de auditoria. Ó. Então tem diversas funcionalidades aqui dentro para uso anônimo. Tá? Então provavelmente ele vai usar o Tor, alguns serviços, acessórios, desenvolvimento educacional, gráficos, internet. Fora as ferramentas de auditoria ali e segurança, tá? Ele é uma distribuição comum, não tem outra função a não ser funcionar como uma distribuição Linux comum. Então eu posso escolher aí se eu vou utilizar ela, como é que eu vou utilizar ela, se eu vou utilizar apenas para auditoria, ou se eu vou colocar em produção, se eu vou colocar no meu notebook, desktop, enfim, né? Então vai muito aí para testar mesmo. Ó. Então, como é que é o meu home aqui, ó? Tá aqui o meu home. Beleza. Eu posso adicionar um usuário novo. Eu quero adicionar, vou botar aqui add user Diego Costa. Opa. Add user, né? add espaço não.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser a minha senha, ó. Ok. Peraí que eu botei a senha errada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o meu nome completo? Diego Costa. Aqui eu não preciso preencher. Ok. Beleza. Agora eu posso rebootar o meu sistema ou eu posso simplesmente vir aqui. Vou fazer aqui um logout. E eu vou agora utilizar o meu usuário que eu acabei de criar. Tem o S-Box aqui, já está aqui, ó, Diego Costa. Eu vou selecionar ele e botar a minha senha. Nesse momento eu tenho agora o usuário Diego Costa criado. E vocês podem ver que ele já vai abrir aqui o desktop, né, com as mesmas configurações, porém agora o nome do usuário é Diego Costa. Tá? Então, por que eu estou comentando isso? Porque agora eu vou desligar essa máquina virtual, eu vou desligar ela, já testei, achei interessante e eu posso agora deixá-la um template. Ó. Então eu vou clicar com o botão direito e eu posso clonar ela e chamar ela de template Backbox 6. Tá? Vou mandar ele gerar novos endereços MACs e vou clicar em próximo clone completo. Um clone completo. Então ele está gerando agora uma nova máquina virtual que eu coloquei de nome template na frente. Tá? A criação do template é dessa maneira. Eu pego a máquina, instalo ela, faço o que eu tiver que fazer com ela e depois eu faço esse procedimento. A criação do template, no caso eu estou criando, estou clonando, ele demora um pouco mais dependendo da tua máquina. Como nesse caso ela tem um HD bem grande, então ela pode demorar alguns minutos. Enquanto ele faz o clone, eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura como ficou. Se eu voltar agora aqui, vocês vão ter a pasta logs. Ó. Então eu tenho os logs aqui da minha máquina, eu tenho o meu arquivo VDI, ele tem um tamanho de 8 GB, eu tenho o meu VBox, que ele tem um tamanho de 2,8K, é bem pequeno, tem um arquivo XML aqui que é do VirtualBox. Enfim, aqui está a minha máquina já instalada, funcionando com as alterações que eu queira. Tá? E eu tenho aqui também o meu backup do meu Black Box. Ó. Aqui dentro eu tenho o Backbox. Então, aqui esse VDI aqui ele não está sendo utilizado. Eu tenho ele como um backup. Se eu quiser criar uma nova máquina, eu crio a nova máquina, copio ele lá para dentro e faço a utilização como eu acabei de fazer. Tá? Então, por isso que é importante nós termos templates. Ó. Nesse caso, lembrando, a criação do template vai demorar o quanto for o tamanho do teu disco quando tu cria a máquina. Certamente quando criaram esta Backbox, criaram com um disco muito grande. Tá? Eu geralmente crio máquinas com no máximo 32 GB virtual. Tá? 32 GB dá tranquilamente de utilizar, dá para utilizar até menos do que isso. Mas eu, por ser conservador no que diz respeito a espaço, eu crio com 32 GB. Se eu precisar levantar um servidor de arquivos, eu consigo ainda mesmo assim com os mesmos 32 GB. Tá? Depois, se eu precisar, eu coloco uma outra unidade ali. Mas ele está terminando já. Ó, o primeiro momento aqui é mais demorado, depois ele dá uma acelerada mesmo. Tá? Mais informações enquanto ele termina ali. Ó. Se vocês quiserem mais informações da distribuição, notando que eu consigo ainda, em algumas ocasiões, eu consigo ir diretamente para o site da distribuição. Tá? Caso não tenha aqui, não sei onde é que é, eu posso botar com o botão direito aqui e mandar pesquisar. Né? Aqui está pesquisando no Yahoo, aqui, não tem problema. Então vamos lá, pesquisou aqui o site oficial Backbox, está aqui o site oficial do Backbox. Então aqui ele vai dar todas as informações aqui do sistema operacional. E se eu quiser fazer o download da ISO, bom, certamente vai ter aqui a opção de fazer o download do sistema operacional. Está aqui, ó. Então está aqui, download, e aí ele vai me jogar para a página de download do sistema operacional. Então eu tenho aqui o Backbox Linux 6 e 386, que é o 32 bits, e aqui o AMD64, que seria o 64 bits. Tá? Então eu consigo ainda fazer por torrent ou por ISO, o arquivo ISO e aqui o mirror que eu quiser. Tá? Para fazer a instalação, aí ele está pedindo aqui para fazer uma donate, no caso, né? Mas se eu não quiser fazer o donate, eu consigo mesmo assim fazer essa utilização da imagem. Eu apenas ponho 0 e coloco donate. Ao colocar 0 e clicar em donate, estou doando 0, tá? E aí eu salvo este arquivo.
tá? Então aí eu posso salvar a instalação, a imagem de instalação, aí sim, aí eu vou ter que fazer o procedimento de instalação desta ISO, que não é o caso agora aqui, que eu estou mostrando apenas os templates e como utilizar o site OS Boxes para fazer a instalação e teste de distribuições Linux, tá, pessoal? Então aqui ele já deve ter terminado, ó. Então tá aqui, ó, template. Agora eu posso pegar essa máquina aqui e jogar lá para o meu grupo de template. Tá aqui, template Macbox. Próxima vez que eu quiser testar, eu posso inclusive até apagar essa daqui, ó. Vamos lá, vamos remover e apagar todos os arquivos. Beleza, apaguei a máquina. Se eu quiser agora startar uma nova máquina com o Macbox, eu venho aqui, clono ela novamente. Vou mandar ela gerar novos endereços MACs. E aí eu vou gerenciar ela através daqui do próximo. Só até trocar o nome dela aqui, para não ficar com esse template. Ó. Macbox 6, próximo, clone completo, clonar. Tá? Lembrando que agora ele vai gerar novamente um clone, tá? E ele vai trazer a minha máquina de novo a estrutura do VirtualBox. Lembrando que agora ela não vai estar mais aqui, ó, aquela pastinha, né? Agora ela não vai estar mais, ela apagou, porque eu mandei apagar. De fato eu mandei apagar, por isso que eu fiz um backup aqui. Tá? Quando ele terminar esse procedimento de clonagem aqui, vai ter uma nova pasta chamada Backbox _ 6 ali dentro daquela estrutura ali do VirtualBox. Assim que terminar eu mostro para vocês. Terminou o procedimento, notem que ele ficou no grupo dos templates, mas eu não quero ele lá. Eu vou trazer ele para fora. Ele saiu do grupo dos templates, ó. Se eu minimizar ele ali, ele ficou fora. Se eu for na estrutura agora, ele vai estar aqui fora, ó, Backbox _ 6, tá aqui dentro dos arquivos, tá? Se eu trocar ele agora de pasta, de grupo, ó, eu vou colocar ele dentro do grupo OS Box, eu vou arrastar ele lá para dentro, ele vai vir para cá, pro OS Box, ó. Então eu vou trazer ele para cá. Ele ficou nessa estrutura, ó. Se eu minimizar agora, não está mais agora aqui embaixo, ele veio para cá para dentro. E se vocês notarem aqui na estrutura, ele sumiu também. Ah, mas eu tenho aqui, ó, a pasta OS Box, ó, e agora ele está aqui dentro. Tá? Então ele faz de maneira automática e transparente para o usuário. No momento que eu troco de grupo, ele cria... quando eu crio um grupo, ele cria o nome que eu colocar no grupo é o nome da pasta que ele vai criar na estrutura da pasta do VirtualBox. Ó. Dentro do home do teu usuário vai ter uma pasta chamada VirtualBox, VMs, e aqui dentro ele vai criar uma estrutura de pastas. Como eu criei um grupo chamado OS Box, ele criou uma pasta chamada OS Box representando aquele grupo. E aqui dentro ele vai botar as máquinas virtuais que compõem aquele grupo. Então beleza, pessoal, eu acredito que dessa maneira eu tenha trazido para vocês um conteúdo um pouco melhor em relação ao como gerenciar as máquinas virtuais, tá? Não impede de fazer uma instalação do zero. Eu acredito até que seja melhor fazer uma instalação do zero do que pegar máquinas prontas por outras pessoas, mas muitas vezes as pessoas querem testar uma distribuição, não querem perder tempo em instalar ela. E uma das maneiras que eu vejo como alternativa é essa ferramenta e esse site OS Box. Ah, existem outros? Sim, existem diversos sites que fazem a hospedagem de máquinas virtuais. Ah, qual a confiabilidade? Bom, não dá para confiar nem mesmo nesta OS Box, tá? Eu acredito que o pessoal não tenha infiltrado nada de informação dentro da máquina virtual, mas não tem como garantir, justamente porque não foi você que instalou, né? Foi outra pessoa, a gente não pode confiar 100%. Por isso que esse tipo de ferramenta, esse tipo de alternativa, ela é utilizada apenas como um tira-gosto, uma amostra grátis. Eu quero conhecer a distribuição, então eu vou utilizar uma imagem pronta. O ideal é confiar no site oficial da ferramenta, no site oficial da distribuição. Por quê? Porque, é claro, se eu baixar o Ubuntu no site oficial, a probabilidade dele estar corrompido ou estar adulterado é muito baixa, quase nula. Tá? Já houve casos de distribuições que tiveram o seu site comprometido por ataques hackers e que modificaram a instalação, a ISO de instalação foi modificada para que as pessoas ficassem vulneráveis. Então, mesmo assim, né, baixando do site oficial, tu corre esse risco, mas a probabilidade é muito pequena, é quase nula, tá? Enquanto se tu pegar uma imagem, né, um VDI que já foi instalado por outra pessoa,
a probabilidade aumenta consideravelmente. Não estou dizendo que as pessoas fazem isso, não estou dizendo que esse site OS Box faz isso, mas sim há uma probabilidade que isso aconteça quando tu pega as imagens já prontas. E fazendo um contraponto aqui com o Docker, não, eu não vou falar sobre isso agora, tá? Então, em outro vídeo eu vou falar especificamente sobre Docker e aí eu comento a questão em relação às imagens do Docker. Como eu mostrei para vocês, tá? É uma alternativa. Eu acredito que trabalhar com templates das ISOs de instalação dos sistemas operacionais oficiais ainda é uma melhor alternativa, tá, do que usar o site do OS Box. Mas quem quiser utilizar, fica aí, tá na descrição o site. Também vai estar na descrição o site oficial do OS Box, também do VirtualBox para quem quiser utilizar. E os sites oficiais das distribuições vocês podem colocar diretamente no Google, que ele vai direcionar vocês. Se vocês quiserem baixar um CentOS, coloque CentOS no Google, ou coloque o Ubuntu no Google, ou enfim, tá? A distribuição que vocês quiserem utilizar, vocês vão baixar diretamente do site oficial. Tá, pessoal? Espero que esse vídeo tenha trazido mais conhecimento para vocês. Eu sei que o conteúdo não é um conteúdo mirabolante, mas é um conteúdo que eu acredito que vai fazer a diferença na questão de organização dos laboratórios e testes de vocês. Então eu espero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo aí. Eu não costumo pedir isso, mas o canal precisa do apoio de vocês, e curtindo e compartilhando os nossos vídeos é uma maneira de contribuir com o canal. Então nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e valeu!